Boa noite, irmãos. Estão todos vivos? Você está vivo? Ontem eu fiz essa pergunta. Se você está vivo para o quê? E hoje nós vamos tentar sanar a segunda pergunta que eu fiz ontem. Você está vivo para o quê? Mas antes eu preciso voltar um pouco na mensagem. Eu vou pedir que diminua um pouco a luz, porque eu tenho um pouco de sensibilidade à luz que não é fácil. Eu estou igual o cego de Jericó, que já, tateando já, procurando. Só diminuir um pouco essas luzes aqui da frente, por favor, e aquela ali. Bem, ontem a nossa conversa foi em cima de Lucas, no capítulo 9. Agora ficou legal. Dá para ver hoje todo mundo. Dá para encarar vocês. Ontem a nossa conversa foi em cima de Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Mas hoje nós vamos tratar em cima de Romanos, capítulo 6, versículo de 6 a 13. Eu vou tentar criar uma conexão entre a mensagem de ontem e a mensagem de hoje, de forma que quem esteve aqui ontem possa entender, e quem está aqui hoje, que não pôde vir ontem, eu vou buscar informação e trazer para que eu possa dar continuidade nesse tema proposto à live, vivos para Deus, Vamos ler então, abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 6, eu vou ler do versículo 6 até o 13. Romanos 6, de 6 até o 13. Vamos lá, valendo? Está escrito assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Bem, meus irmãos, esse versículo 13 é o elo da mensagem de ontem. Mas antes eu quero contextualizar algumas coisas. Ontem eu disse para os jovens que o custo do discipulado ele é muito alto. Se você está em uma caminhada com Cristo, uma trajetória, e muitas vezes você tem que se desvencilhar de algumas coisas da sua vida, você tem que deixar de lado. E ali Lucas ele vai trazer 3 exemplos, e eu parei no segundo, parei a mensagem mais ou menos no meio do caminho. Não quero aqui trazer uma comida requentada, mas eu quero trazer a comida de ontem para hoje, e trazer talvez uma salada para vocês. Lucas ele vai dizer o seguinte: um certo escriba chegou até Jesus e falou assim: olha, eu vou te seguir, Jesus. Jesus falou assim: olha, a raposa tem covil, as aves têm ninho, mas o filho do homem não tem onde colocar a sua cabeça. Tipo assim, você vai me seguir mesmo? Você sabe mais ou menos o que você vai passar por me seguir? Já pensou as dificuldades que você vai passar por estar me seguindo? O segundo discípulo que chega para ele
vai dizer o seguinte: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai, porque era o costume judaico, o filho mais velho fazer o enterro do pai. Mas Jesus vai dar uma palavra bem cirúrgica na vida daquele discípulo. Ele vai dizer o seguinte: deixa os mortos enterrar os mortos. Talvez para alguns não tenha muito a lógica o que eu estou falando e o que Jesus falou, porque talvez falta você nascer de novo. Às vezes no trabalho as pessoas falam assim: essa parte na Bíblia eu não consigo entender, eu consigo entender o contexto histórico. Eu viro para eles e falo assim: você precisa nascer de novo. E as pessoas: como que é isso? Aconteceu com Nicodemos também, ele era instruído na lei. Tem certas coisas na palavra de Deus que nós precisamos nascer de novo, e muitas pessoas não conseguem compreender, principalmente que aqueles que estão mortos para Deus, ou aqueles que são apenas simpatizantes do Evangelho. Mas o que seria ser morto para Deus? E agora que vou tentar explicar os versículos que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente. Paulo está se dirigindo aos cristãos de Roma. Como estava a vida dos cristãos? E ele chama atenção no versículo 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Uma nova vida debaixo da graça, ela exige renúncia dos nossos pecados, renúncia dos nossos atos. E talvez algumas pessoas achem que ela chegou no nível de perfeição, que não existe mais pecado na vida dela. Elas estão em outro patamar, como diz o ex-jogador do Flamengo, se não me engano. Mas ele fala para nós deixar o velho homem, desapegar do velho homem. Ele diz o seguinte: para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Uma nova vida em Cristo Jesus não é uma vida entregue ao pecado, mas é uma vida dedicada a Deus, à vontade de Deus, à obra de Deus. E no versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, aquele que morreu para o pecado, ele já está justificado. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Versículo 8 vai dizer: ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Ou seja, se a sua vida já foi crucificada juntamente com Cristo, você não vive mais, mas Cristo vive na sua vida, porque você vive na fé do Filho de Deus. Você pode dizer que Jesus vive na sua vida de fato? Ou você ainda vive a sua vida, você é dono da sua própria vida? Só apenas 10% você vai da sua vida como se fosse o dízimo. Só 10% só da minha vida de Deus. Os outros 90% eu faço o que eu quero. Mas ele vai dizer algo muito interessante: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Estamos falando de vida com Jesus. Você está vivo? Eu não falo de vida biológica. Você respirando, você joga bola, come sorvete, solta pipa, vai para a praia. Eu não estou falando nesse aspecto. Quando ele fala deixar os mortos, enterrar os mortos, aquele que não recebeu o Evangelho, ele está morto porque ele estava separado de Deus. Quantas pessoas estão mortas em seus pecados? Por natureza, nós somos inimigos de Deus. George Whitefield uma vez disse assim: você sabe por que os animais rosnam para a gente? Porque eles sabem que nós estamos em inimizade contra o Criador. Por natureza, nós estávamos caídos, mortos de nossos pecados, mas Deus nos deu vida, Deus nos reviveu, nos deu uma nova vida debaixo da graça. E agora essa vida que você tem é ligada com Jesus, não é ligada com o mundo, não é ligada com a sua vontade, não é ligada com os seus desejos, mas é ligada nele. Agora, uma pessoa morta pode abrir os olhos, a menos que Deus faça ele reviver uma nova criatura. Foi isso que aconteceu com a sua vida, foi isso que aconteceu com a minha vida. Ele refez um novo homem, uma nova mulher, mas nós estávamos caídos. Como assim, Hugo?
Eu era perfeito. Já viu aquela pessoa que fala: eu não fumava, não bebia, não roubava? Aí às vezes eu brinco, o chimpanzé também não. A pessoa tenta se auto-justificar. Não preciso do evangelho. Eu sou uma pessoa tranquila, eu me considero justo. Você sabe que não é justo. Você sabe que não é perfeito. Você sabe que precisa da graça de Cristo. Você sabe que precisa do poder do evangelho. E que você estava caído, e se não fosse Jesus te levantar, você ainda estaria morto. Ontem eu dei exemplo de uma grande avenida, em que os carros estão em alta velocidade, e no fim dessa avenida, existe um abismo, e os carros por fim caem lá embaixo. Você estava nessa direção, em alta velocidade, pronto para cair no abismo, mas Deus puxou o freio de mão da sua vida, e você deu meia volta, e agora você está na contramão do mundo, piscando o pisca-alerta o máximo que puder, avisando as pessoas que elas vão cair no inferno. Deus te deu uma nova vida. Ninguém jamais vai poder chegar no inferno, bater no peito e dizer: eu mereço estar aqui. Ninguém merecia a salvação. Nós merecíamos somente a morte eterna. Mas Jesus morreu na cruz para desfazer as obras do diabo sobre a sua vida. Sabendo que, tendo sido Jesus Cristo, versículo 9, ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Jesus reviveu. Se Jesus não tivesse ressuscitado, acabava por ali a história do evangelho. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, ele te deu o Espírito de Deus. Você não está órfão, você foi adotado. Você não ficou desolado, ele cuidou da sua vida, ele te transformou do pecado, te fez um novo homem e uma nova mulher. Versículo 10: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Jesus veio em semelhança de carne, ele veio em semelhança de carne, não foi um fantasma. Viveu entre os discípulos, pregou o evangelho, ele cumpriu toda a lei em sua carne. Sabe por quê? Porque ele é imaculado, ele é perfeito. Você não tem capacidade de se salvar a si mesmo, porque você depende de Cristo Jesus. A lei, ela só te desnuda, ela mostra qual é a sua fraqueza. A lei não tolera pessoas imperfeitas, e nós somos imperfeitos. Mas ela te mostra quem é Cristo, ela te mostra o Salvador. O apóstolo Paulo vai falar que a lei, ela serve como aio, uma espécie de pedagogo. E ela te pega pelo braço, vai te levando e te mostra quem é Jesus Cristo, aquele que de fato é perfeito, que cumpriu toda a lei, morreu na cruz do Calvário e te deu vida. Jesus te lava, te transforma, ele te pega, te conduz nas tuas mãos e te leva até a lei, que é a palavra de Deus. Agora cumpra a minha palavra. Se você obedece a palavra de Deus, não é pela sua vontade, mas é pela vontade do Senhor Jesus. Nós estamos debaixo da graça, e Ele nos salvou. O versículo 11 vai dizer o seguinte: assim também vós consideravos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Você está vivo para Deus? Às vezes nós cantamos: estou vivo para o Senhor. Mas de fato você está vivo? Você tem se comportado como uma pessoa viva para o Senhor? Ou tem se comportado como mortos, no meio dos mortos no mundo? Você tem sido contado entre os mortos? Como está a sua vida perante Deus? Eu quero que você faça uma reflexão na sua mente. Hoje eu brinquei na EBD. O cristão, ele é um pecador, mas ele não é uma pecadeira. A jaqueira da jaca, a mangueira da manga. A pecadeira produz pecado. Ocasionalmente você peca. Mas João vai falar algo interessante: filhinhos, não pequeis, mas se porventura vós pecais, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
Mas a sua vida não está mais mergulhada no pecado, porque Jesus te deu uma nova vida. Ele abriu seus olhos para você ficar de pé, não rastejando. Você não é mais um morto-vivo. Deixa essa vida de The Walking Dead, agora você está vivo para Jesus. Você é uma nova criatura. Eu preciso lembrar da frase de John Piper, que eu disse ontem. Ele disse o seguinte: o novo nascimento não é como a maquiagem que agentes funerários fazem para tentar fazer com que os corpos tenham um aspecto de vida. O novo nascimento é uma criação da vida espiritual e não uma imitação dessa vida. Talvez tem pessoas que têm vivido um verniz espiritual. Já viu que tem alguns cemitérios que é aberto ao público para visitação? Isso é maneiro, né? Tem jardim, né? Tem gramado, mas ninguém quer abrir aquele sepulcro para ver o que tem dentro. Tem pessoas que por fora tem aquela lápide perfeita, aquele mármore que nem você tem na cozinha, mas por dentro está apodrecida, mergulhada no pecado. Não vive uma vida de transformação, está conformada com esse mundo, ela está confortável nesse mundo. Mas Jesus nos chama para novidade de vida, uma mente renovada no Senhor. Ele não arrancou o teu cérebro não, Ele renovou a sua mente conforme a vontade de Deus. Assim também foi considerável certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo, ou continua o velho homem que eu disse ontem? Entra ano e sai ano, a vida não há modificação alguma. Meu irmão, minha irmã, se você está na igreja e continua aquelas mesmas práticas lá do passado que você fazia, você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que fumava maconha não fuma mais, aquele que caçava Pokémon não caça mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que sonegava a Receita Federal não sonega mais, tratava mal o empregado, mas agora não trata mais porque é uma nova criatura. Se passou, mas entra ano e sai ano, é a mesma pessoa e está aqui cantando, beleza, eu sou livre, eu sou no céu, já estou no céu. É crente uma vez, os outros 6 dias, esquece de Deus, tem uma amnésia do reino de Deus. Mortifica a sua carne pelo poder do Espírito de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus para mortificar a nossa vida. Nós não estamos anestesiados, não tomamos anestesia geral e estamos esperando Jesus, não. Estamos vivos e temos que lutar todos os dias com isso. Ninguém aqui está imune, seja velho, seja novo, seja careca, seja banguelo, não importa. Todos nós somos pecadores e precisamos desta graça. Precisamos estar firmes em Jesus. Agora, se você está num ciclo vicioso, e como eu falei na EBD, um cachorro correndo atrás do rabo igual a vídeo cacetada, o tempo todo é a mesma pessoa, não modifica, não adianta. Você pode estar enganando um homem, mas você não está enganando a Deus. Deus conhece o teu coração. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que tem passado na sua vida, o que você tem acessado na internet, mas Deus conhece a sua vida e Ele te chama para uma vida de arrependimento, de mortificação da sua carne. Ele te chama para você ser uma nova criatura nele. Pelas suas próprias forças você não vai conseguir. Você precisa correr para os pés da cruz. Somente Jesus pode te purificar do pecado. Somente Jesus pode transformar a sua vida. Eu não posso, o pastor não pode. Não adianta você cantar se você vive ainda uma vida entregue ao mundo, ao pecado e à sua vontade. Não é só 10% que é de Deus. A sua vida é de Deus, pertence a Ele. Ele comprou com sangue. Ele não comprou com real, não comprou com dólar, não. Ele comprou com sangue. Versículo 12 vai dizer o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer segundo as suas vontades. A minha Bíblia vai falar concupiscência, ou palavra difícil. Quase que não sai. Saiu concubina, mas não saiu concupiscência. Quem é que tem reinado na sua vida?
Todos os domingos você canta que Jesus é o teu rei, que Jesus é o teu Senhor. Ontem eu falei que se você perguntar a qualquer um na rua, você quer a salvação? Lógico que eu quero. Mas você pergunta, você quer que Jesus seja Senhor da sua vida? Você quer que Ele reine na sua vida? Ele reina na sua mente, Ele reina na sua casa, Ele reina no seu trabalho, Ele reina no teu coração. Quem é que tem reinado na sua vida? É a sua vontade que tem reinado no teu coração? Ou é Jesus que tem reinado na sua vida? Não deixe o pecado reinar a sua vida. Ontem eu citei Abraham Kuyper, ele disse o seguinte, que nós carregamos um defunto quando nós aceitamos Jesus como Salvador, e que todos os dias nós precisamos jogar uma pá de cal nesse defunto e mortificar essa velha criatura. Eu digo para vocês, vou aumentar, dê uma pasada na cabeça desse defunto, e não deixe ele tentar se reerguer. Mas você tem alimentado esse defunto? O que você tem dado ao velho homem, que ele tem se tornado mais forte? O que você tem alimentado essa pessoa antiga que você era? Não deixa, dá uma pasada na cabeça do defunto. Jesus te deu vida, meu irmão, seja firme diante dele, olhos altivos ao Senhor. Os vivos são filhos de Deus. Eu trouxe aqui 1 João, capítulo 3, 8 e 9. Está escrito assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer um que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. João aqui está falando para aqueles que têm uma vida imersa no pecado, e esses não nasceram de novo. E talvez as pessoas usam aquela frase que tem no caminhão: sou filho de Deus, mas tem uma vida afastado do Senhor, está bem distante, e ele não percebeu. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse é filho de Deus. Agora aquele que vive afastado do Senhor, esse é filho do diabo. Isso é muito pesado. Mas graças a Deus que a semente de Jesus Cristo está sobre a sua vida, o teu coração, e Ele te alimenta todos os dias. Ele te revigora para você viver uma vida na fé no Filho de Deus. Você está vivo? Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Sabe por quê? Porque ele não havia pecado na vida dele. Não importa o que você pecou no passado, não importa a vida que você tem vivido, saiba que Jesus, ele manifesta o teu poder e repreende todo pecado, toda iniquidade que você vivia. Não interessa, para o homem não tem jeito, mas para Jesus tem jeito, porque ele é o Filho de Deus. E as pessoas falam assim: ih, rapaz, fulano, não tem jeito para fulano não. O que é isso para Deus, que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra? Olha o quanto de ciência tem nisso. Transformar a vida de um pecador. Nós temos exemplos na Bíblia que Deus transformou a vida de pecadores. Para isso Jesus se manifestou, para te dar vida. E se você está vivo hoje ouvindo essa palavra, é porque Ele repreendeu esse pecado da tua vida, e não existe mais, você é uma nova criatura. Versículo 13, que é onde eu vou criar a conexão com a mensagem de ontem também. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A quem você tem se apresentado? A tua mente, teus braços, tua perna, o que você tem feito? Não estou pedindo para você falar, mas eu quero que você faça uma reflexão. Ele fala para que você não apresenteis, porque se você se apresentar ao pecado, será escravo dele. Quantas pessoas vivem na escravidão do pecado? Não conseguem se desvencilhar daquilo. Mas ele fala para os irmãos de Roma, e aqui ele está falando para pessoas possivelmente convertidas.
Ah, Hugo, eu não sou da igreja mesmo, eu vim aqui visitar, estou aqui de boa, um parente meu chamou, vim ver os jovens. Negativo, Deus está falando com você também. Você tem prestado o seu instrumento para o diabo, para o mundo, para as suas vontades. Ele quer salvar a sua vida, ele quer limpar a sua vida. Esse velho homem deixou, a partir de hoje, Deus quer transformar o seu coração. Agora eu falo aos crentes, para quem você tem emprestado a sua língua, para quem você tem emprestado a sua mente, as suas mãos têm feito o quê? Não apresentei o vosso membro para o pecado, mas apresentei-vos, Deus vai falar, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Olha só, vivo dentre os mortos. Quantos estão mortos no mundo em seus pecados? E ontem eu brinquei, eu fiz a pergunta, por que Deus me salvou? O que Ele viu em mim de tão bom assim que Ele me salvou? Né? Ele enxergou potencial na minha vida. Mentira. Ele só enxergou pecado na sua vida. Eu sou especial, eu sou louro, dos olhos azuis. Ele não viu nada de especial na sua vida, a não ser pecado. Mas o amor de Cristo derramado na cruz do Calvário te salvou. Ele te salvou por pura misericórdia. Ninguém aqui pode dizer, não, eu mereci, não. O que a gente merecia era a condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A recompensa que a gente tira é apenas a condenação. Agora a salvação, ela é uma herança. Não é uma herança, o sujeito não trabalhou, o pai que ralou o couro lá para conquistar aquilo tudo, ele não trabalhou, o sujeito só surfando, jogando bola, comendo sorvete, e herdou lá de boa, sem gastar um suor. Favor imerecido, mas o salário você trabalha e vai lá, tem direito o pecado. A recompensa para o pecador é a morte, é a destruição. Mas foi imerecido, não tinha nada de especial na sua vida. Ele só enxergou o pecado de destruição, mas Ele teve misericórdia da sua vida. Por que no meio da minha família Deus me salvou? Porque Ele teve misericórdia da sua vida. Porque na faculdade somente eu sou cristão? Porque Ele teve misericórdia da sua vida. Mais nada. Só tinha potencial para errar contra Deus. Todos nós. Ninguém aqui está imune. Eu trouxe uns 3 pontos para amarrar com os 3 pontos de ontem. Eu falei que ontem o discípulo falou assim, deixa eu enterrar meu pai primeiro. E Jesus, parece que é uma insensibilidade, né? Não, deixa os mortos enterrar os mortos. O que Jesus estava querendo dizer é que o reino dele, a vontade dele, do discípulo, está atrelado à vontade de Deus. Os nossos desejos terrenos, as nossas vontades, não pode sobressair a vontade de Deus na nossa vida. E às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou fazer o que dá na minha cabeça. Quem manda em mim sou eu. Eu já nasci assim. Mas Cristo salvou a sua vida para você não pensar assim. Agora você tem a mente de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios. Você tem a mente de Cristo. É uma nova criatura. Eu trouxe 3 pontos aqui nessa noite. Só molhar a garganta aqui, senão vai. 3 pontos. Igual a pregação de Batista, 3 pontos, que aí não erra. Feijão com arroz. A segunda pergunta que eu lancei ontem é, tá bom, Hugo, eu estou vivo, mas eu estou vivo para o quê? Eu estou aqui sentado por quê? Salvo, sentado, satisfeito, tem mais uns 2 aí, cada ano vai aumentando essa. Mas eu estou vivo para o quê? Eu estou aqui para quê? Ué? Deus me salvou, tá bom, Deus me salvou para quê? Né? O que Ele quer comigo? No versículo 13, a parte B, ele vai dizer assim, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Paulo também vai falando no capítulo 12 que nós apresentarmos a Deus em um culto racional, né?
Você não arranca o teu cérebro e você começa a debater, parece que está tentando matar um pato, se debate. Não, um culto racional. Você sabe o que você está adorando a Deus, você sabe o que você está fazendo, porque Ele te deu uma nova mente. Você é instrumento de Deus. O que é o instrumento de justiça, né? É que serve às vontades de Deus. Lá em Mateus 7, 21, vai dizer algo muito interessante. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todos aqueles que faz, complete. Olha, vocês estão afiadinhos. A vontade de Deus que está no céu. Deus te salvou como instrumento de justiça dele, para você fazer a vontade de Deus, para a glória dele, para o nome dele. Deus não te salvou para você fazer as suas próprias vontades, como se o mundo girasse em torno da sua vida. Pelo contrário, o mundo gira em torno de Deus, tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Os nossos membros, a nossa cabeça, mesmo sendo a cabeça grande como a minha, é instrumento de Deus. Os teus pés, instrumento do Senhor, para a vontade de Deus. É uma vida entregue. Os membros não são mais Deus, teu, é de Deus agora, você pertence a Ele. O mordomo não é dono de si, ele tem um Senhor, e esse Senhor quem manda. Jesus é Senhor na sua vida, Ele exerce o senhorio dele na sua vida, Ele governa sobre a sua vida, Ele reina sobre a sua vida, a vontade dele é encontrada na sua vida, ou o que dá na sua cabeça? Você tem seguido a vontade de Deus? É uma pergunta que eu lanço para vocês. Ou você tem seguido a vontade do mundo? Eu disse ontem, não ameis o mundo, e nem o que o mundo há, porque as coisas do mundo são passageiras. Aí a vontade da carne, a vontade dos olhos, o desejo intenso da mente. Meus irmãos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque é uma nova pessoa, ele está vivo, ele não está morto. Segundo ponto, para que Deus me salvou? Por que Deus me salvou? Lucas, capítulo 9, versículo 60, parte B. Olha o que ele vai dizer, hein? Quanto significado tem nesse versículo. Depois ele falar, deixar os mortos enterrar os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O segundo ponto que eu quero trazer para você é o seguinte: você tem anunciado o reino de Deus? Tem pessoas que acham que você pregar é você estar só aqui em cima, suando, nervoso, com dor de barriga, pregando. Acha que a pregação é uma coisa muito complexa, que foge do conhecimento de pessoas simples. Mas a pregação é algo assim, quando você fala de Jesus, com uma pessoa que está no ônibus, que está na sua família, que está no churrasco, você que está na faculdade. Nós que estamos vivos em Deus, aquela que é uma nova criatura, Ele foi salvo para levar adiante a mensagem do Evangelho, as boas novas. Você tem levado o reino de Deus adiante? Você tem divulgado o reino de Deus? O que você tem divulgado? Eu vejo você divulga tanta coisa, seu time de futebol. Você fala mais de política do que de Jesus. Você conhece a escalação completa do STF, mas não conhece a escalação dos discípulos. Você tem anunciado o reino de Deus? Eu tenho anunciado o reino de Deus? Não se resumir somente aqui. Mas será que nós temos anunciado? Qual a sua contribuição como discípulo? Você fala que renunciou a sua vida para seguir, ó Jesus, estou contigo, bate nas costas de Jesus, estou contigo nesse negócio. Mas o que você tem contribuído? Anunciando o reino de Deus. Qual a sua contribuição para levar adiante aquele que te salvou, te tirou de uma vida de destruição? Aquele que te deu vida, o que você tem contribuído? Um vivo anuncia o reino de Deus. Um vivo anuncia o reino daquele que deu vida. Um novo jovem, uma nova criatura,
anuncia o Filho de Deus. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês. Por que estou vivo, Hugo? Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer o seguinte: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nesse terceiro ponto eu quero trazer algo muito interessante para vocês. Tá, beleza, eu estou uma nova criatura, estou aqui, acabou o culto, vou para casa. Aí é que a realidade começa. Porque aqui é fácil você ser cristão, é ou não é? É muito fácil você fazer parte da igreja visível, como Agostinho disse. Mas fazer parte da igreja invisível, que é aqueles que estão escritos de fato no livro da vida, é difícil e requer uma vida da porta para fora da igreja. Eu estou vivo para as boas obras, Ele me chamou, fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Quando Paulo fala, eu não vivo mais, mas Cristo vive na minha vida, porque eu vivo numa fé no Filho de Deus. Você pode dizer que Cristo vive na sua vida de fato? Mas que boas obras são essas, Hugo? O fruto do Espírito. Ora bolas, o que seria mais? E não é um self-service, não, Hugo, isso aqui é comigo. Não, isso aqui não é comigo, nem conta, isso aqui não adianta, que isso aqui é temperança, mexeu comigo, não adianta. Não, o cristão ele tem que cultivar essa vida no Espírito. E as boas obras, elas vão na caminhada, aflorando na vida de um salvo, na vida daquele novo jovem. Isso é um sinal da salvação, não para Deus, porque Deus conhece teu coração. Isso é um sinal para os perdidos. Como Lutero disse, as boas obras é para o perdido, é para aqueles que estão de fora. E presta atenção, Deus ele comunica a salvação dele ao teu coração. Ele transforma a sua vida, você é uma nova criatura. E você, através de boas obras, através do fruto do Espírito, você comunica ao mundo que Deus, Ele fez a obra na sua vida. Enquanto a salvação é uma obra interna, o fruto do Espírito é uma obra externa de Deus ao mundo, em que você reflete a glória de Deus através da sua vida. Você tem refletido a glória de Deus através da sua vida? O que você tem refletido? Qual coisa você tem refletido quando você vai lá na rede social e posta lá? Porque tem coisas que as pessoas não conseguem ver, mas a boa obra as pessoas conseguem enxergar na sua vida Jesus. As pessoas conseguem enxergar na sua vida que você está vivo, você não está morto, que você é uma nova criatura, você é um novo jovem. Para o que estou vivo, Hugo? Para dar bom exemplo através da sua vida. Mas eu te pergunto, você tem dado um bom exemplo na sociedade? Às vezes a gente não consegue explicar muita coisa do Evangelho, o básico. Mas o teu testemunho, numa simples oração na mesa, na hora do lanche, qual testemunho você tem aplicado na sociedade, para que as pessoas enxerguem Jesus na sua vida, para que as pessoas enxerguem vida na sua vida, e não ser contado entre os mortos? Qual testemunho você tem dado de Cristo lá fora? Se é que tem dado, qual testemunho eu tenho dado de Cristo lá fora? Porque se amanhã depois você ver eu bebendo cachaça lá fora, fumando maconha, tudo que eu preguei aqui não vai valer de nada. Porque o exemplo é tudo, as boas obras é tudo, o fruto do Espírito é tudo. Estou salvo para o quê? Você está vivo? Está vivo para o quê? Ontem eu citei palavras como chamado por Deus. Os discípulos foram chamados, segue-me, e farei de vocês pescadores de homem. Ele nos chama
E a chamada é eficaz, não é meia boca não, Ele te chama de verdade. E você sente na sua alma Deus te chamando por evangelho. Não é mais ou menos não, é batata. Há transformação no teu ser. Você olha para trás do que você fazia, você não dá mais resposta que você dava antes. Sabe por quê? Porque você tem uma vida de novidade em Jesus. Você venceu o mundo. Você não faz mais o que o sistema faz no mundo, mas você tem uma vida entregue a Jesus Cristo. E hoje eu falei como instrumento de justiça do Senhor, anunciando o reino de Deus e praticando as boas obras. Meus irmãos, Elias, quando chamou Eliseu, ele deu uma oportunidade a Eliseu. Olha, deixa eu primeiro despedir, né, dos meus parentes. Eliseu foi lá, queimou o carro de boi, fez tipo uma festa de despedida, churrasquinho de gato, para depois seguir Elias. Só que Jesus, ele é mais radical. A mensagem do evangelho, ela é de emergência na sua vida. Não tem essa de esperar mais um pouquinho, vou despedir da minha família primeiro. Deixa passar o carnaval do ano que vem para me tomar uma decisão com Jesus. É hoje, o machado está posto sobre a raiz. Aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Meu amigo, esse fogo é fogo de condenação, porque o mesmo Jesus que traz vida a você, se você não se arrepender dos seus pecados, você terá a condenação eterna, porque aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. A mensagem do evangelho é algo muito urgente, não é para deixar para amanhã não, é para hoje na sua vida. Jesus é radical para segui-lo. Quem ama o mundo, a família, os irmãos, a mulher, o filho, o trabalho, versão estendida agora, a tua bicicleta de carga, o teu Fusca, o teu trabalho, acima de Jesus, não é digno do reino de Deus. Aonde você tem posto o teu coração? O que a tua mente tem mais sido conectada? Se você tem pensado mais no que está lá fora, do que está nas coisas terrenas, mas você não está com a mente conectada no Senhor, não está com a mente no céu, o que será da sua vida? O que será da minha vida? O evangelho é para hoje em nossas vidas, mas será que nós se desvencilhamos da nossa vida? Não, peraí, vou fazer um negócio ali primeiro, vou programar para o ano que vem, aí eu estou junto lá com vocês, estou fechando lá com vocês, espere por mim. Não, é hoje. Eu não conheço muitas pessoas que estão aqui, talvez a maioria, principalmente com essa quantidade de gente que veio, mas como tem passado a sua vida? Eu falei que Jesus não é bala de rodoviária. Você quer Jesus? Aí você fica, você quer Jesus? Você fica oferecendo como fosse bala de rodoviária, vendedor de bala. Mas a mensagem do evangelho, ela é simples: arrependei-vos do vosso pecado, porque é chegado o reino de Deus. Não oferece Jesus como se estivesse oferecendo um filhote de cachorro vira-lata. Ele é o Filho de Deus, morreu pela nossa vida. Como você tem apresentado Jesus? Eu não conheço a sua vida, eu vou caminhando para a conclusão. Talvez tenha aquele fundo musical, né? Aí apareceu. Como você tem vivido, meu irmão? Pode ficar de pé, por favor. O David quase me bateu lá atrás, que para mim fazer o apelo. Eu sei que é muito vergonhoso você vir na frente, mas eu vou te ajudar. Já tem um pecador aqui na frente, sou eu. Se junte a mim. Eu preciso de Cristo. Eu dependo dele. As pessoas costumam falar que na igreja só tem hipócrita.
Aí eu viro para eles e falo assim: olha só, quem está ali, ela abriu falência da sua vida, ela não tem mais força para viver, ela não tem mais força para modificar, porque ela não consegue. Ela abriu falência, ela se rendeu, ela é dependente de Deus para modificar o coração. Quantas pessoas têm vivido uma vida de pecado, aprisionada? Não importa o que você fez, não importa a sua culpa, Jesus, Ele cura o teu coração, Ele cura a tua alma, Ele traz vida a você. Você tem sido contado entre os mortos. Você tem vivido uma vida de destruição, acabado. Todo ano a mesma pessoa, não modifica. Lembra aquela cena do cachorro correndo do rabo no vídeo cacetada? Deus te chama para a vida eterna. A partir de hoje você sai daqui como uma nova criatura. Aqueles que estão fracos serão renovados. Aqueles que estão perdidos serão salvos. Aquele que estava desviado está voltando para a casa do Senhor. Eu convido a você: venha, arrependei-vos do vosso pecado. Vamos juntar você, sou um pecador também, eu preciso de Jesus. Você que falou assim: ó, hoje eu vou tomar uma decisão, ou não iria tomar, está resistindo com uma mola de caminhão velho. Se arrependa, venha à frente orar, dê um passo. Hoje Jesus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Se existiu um fulano antes de Cristo, depois que Cristo entrou na vida, é uma nova criatura. Você sairá daqui transformado. Venha à frente, eu convido a você. Venha à frente, pecador, igual a mim, venha à frente. É tempo de mudança, é tempo de transformação. Ó Hugo, tem práticas de pecado que eu tenho vivido no passado, eu não consigo me desvencilhar, não consigo sair disso. Jesus quer trazer libertação para a sua vida. Jesus quer desfazer essa obra do diabo na sua vida. Ele quer tirar esse pecado da sua vida. Somente o Espírito de Deus é que nos convence do pecado, meu irmão. Dê um passo, venha à frente. Eu quero orar pela sua vida. Ó Hugo, eu estava desviado, estava afastado da igreja. Por acaso eu entrei. Eu quero tomar uma decisão hoje. Venha à frente. Nós queremos orar pela sua vida. Ah, Hugo, eu estou sem igreja, estou andando errante pelo mundo, e eu ouvi essa palavra. Eu creio que Deus está me chamando, Deus está me incomodando para me ter uma nova vida com Ele. Estava perdido, ó, como pipa voada, mas Jesus me encontrou. Como diz na linguagem, Ele me aparou pela rabiola, me trouxe para Ele novamente. Eu quero ser esse novo homem, eu quero ser essa nova vida. Se aqui existem pessoas que estavam sem igreja e querem se juntar a nós, quer se juntar a esse bando de pecador que está aqui, deixe de ser pecadeira e venha, venha pecador, venha, se junte a nós, decrete falência na sua vida e deixa Jesus assumir o controle da sua vida. Você não manda mais, acabou. Não é mais o que dá na sua cabeça, mas é aquilo que Jesus determinou para a sua vida. Vamos orar?